pra gravar, mas tudo bem, vamos lá. Ó, Tu faz a 15 também, Rafa? Oi? A 15 também? Vou fazer. É a próxima. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa questão aqui, ó. Carbono ativado interage com benzeno, ou seja, são estruturas de caráter o quê? Apolar. Então, forças e interações de dipolo induzido. Rafa, Próxima qual a que diferença entre ligação e interação? Ó, boa pergunta. Qual é a diferença de ligação para interação? Ligação é sempre se dá entre átomos, tá certo? Então, por exemplo, entre um metal e um ametal, eu tenho uma ligação iônica, certo? Entre dois ametais, eu tenho uma ligação covalente. E entre dois metais, eu tenho uma ligação metálica, certo? Ou seja, entre átomos ocorre ligação. Entre moléculas, entre a água, entre o benzeno, entre o CO2, ocorrem interações, certo? Então, ligação é entre átomos e interações são entre moléculas, tá certo? Tanto é que as interações são forças intermoleculares, entre moléculas, e as ligações são forças intramoleculares, dentro de uma molécula, ou seja, entre os átomos. Entre átomos, perdão. Respondi tua pergunta aí? Não sei, eu perdi quem me perguntou. Tá bom, vou imaginar que tá respondida. Beleza? Ó, questão 15 foi pedida e eu já ia fazer. Essa questão 15 eu não lembro, tem algum lugar que tá um probleminha no gabarito dela. Não sei se é no gabarito agora final ou se é no da resolução, mas eu faço agora com vocês, tá certo? É simples, é só porque eu acho que alguém pediu porque observou esse probleminha. Diz assim, ó, Anderson Silva não deu sua versão sobre ter sido flagrado no exame antidoping, conforme divulgado na noite de terça-feira. O fato é que a drostanolona, substância encontrada em seu organismo, serve para aumentar a potência muscular e traz uma série de problemas a curto e longo prazo. Então, uma matériazinha aí de uma revista. Vê só. A pouca solubilidade dos compostos em água está relacionada às interações químicas. Sendo assim, mesmo esquema lá daquela questão da urina. Não, da urina não lembro. Lá em cima a gente fez uma questão desse tipo, que eu falei também a questão da solubilidade. Foi da substância do spray de pimenta. Beleza? Ó, a pouca da solubilidade do composto em água está relacionada com as interações químicas. Por que a substância deve ter uma baixa solubilidade em água? Só deve ser porque as interações, as forças intermoleculares, as polaridades são o quê? Diferentes. Provavelmente a água, com certeza, faz ponto de hidrogênio, é polar, e essa substância daí ela deve ser apolar, ou seja, realizar interações de dipolo induzido ou forças de quê? De Van der Waals, que é exatamente a resposta. Sendo assim, a pouca solubilidade do esteroide deve-se à ligação do tipo quê? Bom, o esteroide ele não se dissolve bem na água, provavelmente porque ele é apolar, ou seja, ele deve fazer um tipo de ligação chamada de força de quê? Van der Waals. Ou seja, a letra B de bola. O gabarito tá errado. Pronto, é isso mesmo, era a minha dúvida. Então, se puder corrigir aí, tá, galera? Força de Van der Waals, não tem nem o que falar. Beleza? Aí eu acho que na resolução eu tinha consertado e mandado para vocês, não lembro. Mas corrijam aí, tá, galera? Se perguntarem, podem espalhar e disseminar, que tá errado. Tranquilo? Bora para 19. Eita, essa 19 também é legal. Essa 19 ela diz assim: partículas microscópicas existem na atmosfera. Isso aqui, existentes na atmosfera, funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com base e de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação. Então, as substâncias que são... É o seguinte, galera, existe uma prática para forçar a chuva a acontecer, que é a seguinte: você pega lá uma nuvenzinha que não está carregada o suficientemente de vapor para chover, aí a turma joga um sal nela. Aí o que é que o sal faz? O sal faz com que o vapor se una e precipite na forma
de água. Então, essa práticazinha de jogar sais, ou de colocar substâncias que vão originar sais, ela acontece de fato para forçar a precipitação da água, ou seja, forçar a chuva. Entendeu? Não é só jogar água no céu, não, que chove, não. Ou sal no céu que chove, não. Tá vendo? Tem que ser numa nuvem que tem uma certa concentração de vapor já. Que tipo de substância que ocorre que funciona dessa forma, como precipitador? Esse cara daqui. NH4X. Agora, a gente não viu ainda, mais ácido mais base dá um sal, né? Um composto o quê? Iônico. Beleza? Seguinte, a fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação, ou seja, por esses caras daqui, ocorre porque o que é que gera essa condensação? É assim, galera, ó. Esse NH4X sólido, ele é formado por um cátion e um ânion, certo? Desculpa, X. Beleza? Aí o que é que acontece? Tem lá tua nuvenzinha, certo? Que tem muito vapor de água. E aí tu pega esse cara e joga aqui dentro. Quando eu jogo esse sal aí dentro, galera, na verdade, o que é que eu tô jogando? Eu tô jogando um cara que é positivo e um cara que é o quê? Negativo, beleza? Eu tô jogando dois íons, certo? Um cátion, deixa eu botar aqui embaixo. Um cátion e um ânion. Certo, o que é que esses caras têm de interessante que gera essa conexão? Galera, lembra que a água, ó, por isso que é importante a gente ter estudado polaridade, força intermolecular, aquelas coisas todas. A água apresenta que tipo de geometria, galera? É uma geometria que a gente chama de angular, não é isso? E a gente sabe que a água é uma molécula polar e, além disso, é muito, mas tipo, muito polar mesmo. Aqui eu tenho um polozinho negativo e aqui eu tenho um polo positivo. Galera, tu tem lá um monte de vapor de água, tá certo? Um monte de vapor de água, tá certo? Tu joga o teu sal lá dentro. Tu tá jogando um cara positivo e um cara negativo. E tu tem várias moléculas que apresentam cargas elétricas. Pessoal, inevitavelmente, os íons eles vão atrair as moléculas de água. O íon positivo atrai a parte negativa e o íon negativo atrai a parte positiva, certo? Ou seja, vai ficar assim, ó. O O vai ficar virado para o positivo e deixa eu melhorar aqui, ó. Hidrogênio vai ficar virado para o negativo. Beleza? Como é que a gente... Por que isso gera chuva? Galera, na nuvem tu tem um monte de vapor de água espalhado. Aí tu pega e coloca alguma coisa lá dentro que vai atrair esse vapor para junto. Ou seja, o vapor de água estava separado, se junta devido a uma atração. Uma vez que o vapor de água se junta, o que é que acontece? Precipita, vira líquido. Não é isso que é a precipitação, né, galera? O vapor de água é aquele estado físico que está tudo espalhadão, beleza? Distante. E aí, quando eles vão condensar, as moléculas se unem, as interações se estabelecem e formam a chuva. Então, a função desses íons é exatamente essa, provocar a interação, a junção desse vapor de água, tá certo? Por que que esses íons conseguem atrair o vapor de água? Porque eles têm cargas elétricas. Porque aí aparece um tipo de interação. Galera, como é que a gente chama? Vou fazer aqui, ó. Como é que a gente chama esse tipo de interação aqui, ó? Entre o íon e o dipolo da água. Como é que a gente chama essa interação daqui? Essa interação daqui, ela é chamada de força íon dipolo. Bem criativo, né?
Então, é uma força que a gente chama de força íon-dipolo. É a força entre o íon de um sal, presta atenção, a força entre o íon de um sal e o dipolo de uma molécula. Geralmente, você vê esse tipo de força quando você encontra a interação de um sal com água. Geralmente aparece assim, o sal com água. Seja nessa situação daí da nuvem, seja quando, por exemplo, um sal está dissolvido na água. Se você olhar para essa imagem aqui, galera, isso aqui é a mesma coisa que você observa quando um sal está dissolvido na água. Os íons se separam e os íons ficam envolvidos por moléculas de água. Que tipo de interação vai surgir ali? Íon dipolo. No caso da água, não vai ter precipitação, né? Porque a água já está no estado líquido, beleza? Mas aí a interação continua existindo, beleza? Então, a resposta dessa daqui é a letra íon dipolo, letra D de dado. Beleza? Essa, ó, das interações, das forças intermoleculares, essa daí é a que aparece, que é um pouquinho mais confusa. Eu digo mais, né? Porque a gente não estuda muito isso? Porque isso não é uma força intermolecular. Lembra que eu falei do que é uma interação, o que é uma força intermolecular? É uma interação entre duas moléculas, certo? Beleza? Duas moléculas. Nessa interação íon-dipolo, eu tenho duas moléculas interagindo. Eu tenho uma molécula e um íon, tá certo? Molécula e o íon. Então, não é bem uma força intermolecular, mas aparece dentro desse assunto. Então, preste atenção, faz tipo um asteriscozinho para essa interação que pode vir a aparecer, beleza? Essa íon dipolo é o intermediário entre uma força iônica e uma força intermolecular. Força iônica entre dois íons. Força intermolecular entre duas moléculas. Entre o íon e uma molécula é uma interação íon-dipolo. Beleza, galera? Tranquilo mesmo? Jéssica, de boa? Massa, vamos embora. Ó, vou fazer agora a questão 20. Também pediram. Vê, ó, a questão 20 é a questão da tensão superficial da água, tá certo? Aquela questãozinha lá do inseto pousar na água, aquele lagarto conseguir andar na água, tá bom? Tudo isso devido à tensão superficial da água. A 20 diz assim, ó. A alta tensão superficial apresentada pela água é explicada por por fortes interações que ocorrem entre as moléculas dessa substância, pontos de hidrogênio. No caso específico da água, a tensão superficial é tão alta que permite que alguns insetos, como o mosquito da dengue, consigam andar sobre ela. Com base nessa tensão superficial característica da água, avalia as afirmativas com verdadeiro ou falso. Vamos lá. A elevada tensão superficial da água é explicada em função das ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas vizinhas, beleza? E que representam as mais intensas interações intermoleculares. Em geral, as forças intermoleculares mais fortes são as forças de íon, forças de, não forças, né? Já estava falando besteira. É de pontes de hidrogênio. Interessante, galera. Eu disse para você que ligação é entre dois átomos, interação entre duas moléculas. Essas pontes de hidrogênio são tão fortes que tem algumas literaturas que chamam isso de ligações de hidrogênio. Vê que interessante. O correto mesmo seria interações por ponte de hidrogênio, mas você vai ouvir em algum lugar como ligações de hidrogênio. Se você ouvir, não tem problema não, é aceitável, beleza? Então a primeira é verdadeira. 2. A interação de grande intensidade que ocorre entre átomos de hidrogênio e oxigênio de moléculas distintas de água pode ser explicada pela diferença de eletronegatividade entre os átomos, galera. Galera, por que a ponte de hidrogênio existe mesmo? Ela existe porque o dipolo que existe na molécula de água, esse dipolo aqui, ó, positivo e negativo, ele é tão intenso, tão intenso, tão intenso, tão intenso, que essa interação nesse tipo de molécula é muito forte. Por que esse dipolo é intenso? Porque a diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e oxigênio é muito grande. Como a diferença é muito grande, o dipolo é muito intenso e a força é muito forte. Então, tá verdadeiro também. Ó, a gente usando o conceito de eletronegatividade agora em força intermolecular, tá vendo? Olha só. 3. As interações ocorrem... Cadê? Desculpa. Vamos lá. Interações do tipo dipolo induzido ocorrem com moléculas de água. Já parei de ler, não quero mais saber de nada, tá ok? É errado. Acabou, se nem adianta.
E polo induzido em água, esquece. O fato das moléculas de água serem apolares, meu Deus do céu, eu também não vou nem ler. Está dizendo que a molécula de água é apolar, também esquece. Tá certo? Nem olhe mais. Então, VVFF, resposta letra B de bola. Certinho? E a última que eu separei pra gente, tá certo? Foi a questão 22. Tá bom? Tem só um detalhezinho que eu queria que você prestasse atenção. Ó, a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes, que deixam umidade, que absorvem umidade, feito geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Tá certo? Então tem aí a glicerinazinha, a estrutura e o polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência das interações dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade continuar por meio de quê? Galera, o que é um umectante? O umectante é aquele que deixa a pele úmida. Tá, beleza. Como é que o umectante funciona? Quando você passa ele na pele, ele tem a capacidade de aderir, de roubar a umidade do ar e deixar aquela água, tá certo, em cima da superfície da pele. Para poder uma substância roubar a umidade do ar, ela precisa interagir bem com a umidade do ar, ou seja, ela tem que interagir bem com a água. Para interagir bem com a água, o ideal é que faça uma ponte de hidrogênio com a água, e é exatamente por isso que eu uso a glicerina, ó. E eu uso esse cara daqui, porque ambos têm hidroxilas em sua estrutura. São hidroxilas que fazem com a água que tipo de interação? Todo mundo vai falar ligação de... Ó, ligação, tá vendo? Ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio. Resposta letra E. Certo, galera? Então, perceba que, basicamente, tudo gira em torno de quê? Da molécula ser polar, fazer ponto de hidrogênio, ou da molécula ser apolar, força de Van der Waals. Polar interage bem com polar, apolar interage bem com apolar. Uma substância que é polar rouba, arrasta, dissolve uma que é polar. Uma substância que é polar não arrasta, não dissolve uma substância que é apolar. Então, basicamente, todas as questões giram em torno disso. O interessante é que a cada questão vai aplicar isso de alguma forma, mas basicamente vai ser sempre a mesma explicação. Beleza, galera? Então, oi, quem falou? Tinha como fazer o nono? Faço. Eu ia dizer isso agora. Se alguém quiser, já botaram aqui, ó. Tá, nono e 14, vamos lá. Só um minuto. Aqui, ó. Diz assim, ó. A estrutura do DNA é formada por duas cadeias contendo açúcares e fosfato, as quais se ligam por meio das chamadas bases nitrogenadas, formando a dupla hélice. As bases timina, adenina, citosina e guanina, que formam o DNA, interagem por ligações de hidrogênio. Olha aí, ó, bioquímica, tá certo? Vamos entender agora o porquê dessas interaçõezinhas aí de hidrogênio no DNA, né? Assim, a timina de uma das cadeias interage com a adenina presente na outra cadeia e a citosina de uma cadeia interage com a guanina de outra. Então, tá aí as estruturas. As interações por ligação de hidrogênio entre a adenina, a timina, que existem nela, são representadas corretamente em. Ele está perguntando, onde é que está sendo representada aqui do lado direito as interações das bases nitrogenadas? Do lado esquerdo, adenina e timina, do lado direito, guanina e citosina. Galera, a interação que ocorre entre eles são pontes de hidrogênio, tá certo? Então, quando é que ocorre ponto de hidrogênio? Quando eu tenho o hidrogênio, tá certo? Ligado a quem? Ao FON, né? Mas no caso de proteínas, bases nitrogenadas, aminoácidos, basicamente é hidrogênio ligado ao oxigênio ou hidrogênio ligado a nitrogênio, geralmente. Tá, galera? Então, o que é que a gente vai ter? Basicamente, você tem que ver qual é a figura onde estão representadas as interações. Se você olhar aqui, a interação está sendo representada por um tracejadozinho, tá vendo? Beleza? Então, isso daqui é uma interação. Certo? Só que aqui em cima deveria ter outra, porque eu tenho o quê?
ter o NH. Eu não preciso ter o FON nas duas moléculas não, tá, galera? Basta eu ter uma interagindo com outra estrutura, tá certo? Por exemplo, nesse caso aqui, o NH ele vai interagir com os elétrons que tem do oxigênio. Semelhante ao que você vê aqui, ó, tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Então, opa, besteira. Então, para essa questão daqui, estaria faltando essa interação que eu não estou vendo aqui. Do mesmo jeito que eu estou vendo aqui embaixo, ó, na B também está faltando essa interação. E essa daqui também, ó. Tá vendo? Já na letra C, eu estou conseguindo observar as duas interações entre adenina e timina e as três que existem entre guanina e citosina. Tá bom? Então, nesse caso, resposta letra C de casa. O que eu não vejo aqui e eu não vejo aqui também. Tá certo? Você não aprende lá em biologia, né? Que quantas pontos de hidrogênio tem entre adenina e timina? 2. E quanto tem guanina e citosina? 3. Por que existem 2 em um e 3 no outro? Devido à estrutura só. Devido à estrutura, você só consegue observar essas interações. É uma questãozinha só de observação mesmo, não tem muita dedução a se fazer, é só você ver se está representado ou não. Tá bom? Vou fazer também a 14 que pediram, ó. Vê só. 14 diz assim: forças intermoleculares são responsáveis pela existência de diferentes fases da matéria, em que fase é uma porção da matéria que é uniforme, tanto em sua composição química quanto no seu estado físico. Com base nessa afirmação, relacione os termos das afirmações abaixo. Então, vamos lá. Tem aí ligação de hidrogênio, íon dipolo, ó, de novo aí, forças de London, que são forças de dipolo induzido, e interações de dipolo-dipolo, que são os dipolos permanentes, tá certo? Então, vê. Primeiro diz assim, podem ocorrer quando sólidos, tais como esses, sais, interagem com moléculas de água. Galera, o que é que tem dentro de sais? Íons. O que é que tem dentro da água? Um dipolo. Que tipo de interação é essa? Íon, dipolo. 2. Tirar aqui. Segundo, assim, podem ocorrer quando elementos com eletronegatividade elevada estão ligados ao átomo de hidrogênio. O que é que acontece? Que tipo de interação tem quando eu tenho hidrogênio ligado a FON, ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio? São forças que estão presentes quando temos, por exemplo, uma amostra de acetona, propanona, dissolvida em etanoato de etila. Essa daí, talvez, pelo fato de ter compostos orgânicos, você não tivesse lembrado de como é a estrutura. Mas, tanto a propanona como o etanoato de etila são compostos orgânicos polares, mas eles não apresentam o famoso FON. Então, são polares que não fazem ponte de hidrogênio, ou seja, eles fazem dipolo, que é o 4. E você mataria com a de baixo, né? Incorre entre moléculas compostos não polares, tem que ser forças de London 3, tá certo? Então, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, letra C de casa. Beleza? Tranquilo, galera? Pediram também aqui, ó, a questão 3. Vamos fazer a 3. Diz assim, ó. 3 é interessante também. Oi. Em 1960... Oi. Certo? Oi. Em 1960, o cientista alemão, esse aí, sugeriu que a habilidade das lagartixas de caminhar nas paredes e no teto era por conta de forças de atração e repulsão entre as moléculas das patas da lagartixa e das paredes, as chamadas forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals. Esta hipótese foi confirmada em 2002 por uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia. Ponto. Sobre as forças de Van der Waals, essa era a afirmativa correta. Galera, forças de Van der Waals, tá certo? São forças entre moléculas apolares, tá certo? Geralmente são interações fraquinhas e também são chamadas de interações de London, tá? Então vamos analisar alternativa por alternativa.
Estão presentes nas ligações intermoleculares de sólidos, líquidos e gases? Talvez. Vamos para B. Só estão presentes nas ligações de hidrogênio? Não, né? Eita, foi mal agora. Falso. Na verdade, a resposta seria... não sei. Vamos ver. Letra C. Também estão presentes em algumas ligações interatômicas, galera. Ligação interatômica é iônica, covalente, metálica. Falso também. São forças fracamente atrativas, presentes em algumas substâncias, como neônio, cloro e bromo. Cloro e bromo, beleza. No caso do neônio, o neônio, tem que lembrar que o neônio, ele é uma estruturazinha monoatômica, né? Tipo, é só um átomo. Se ele é monoatômico, ele nem tem ligação para fazer, então não posso dizer que é uma molécula polar ou não. Então não faz muito sentido a gente falar de forças de London para essa estrutura do neônio. Então a substância que melhor, desculpa, a alternativa que melhor responderia seria a letra A, tá certo? Mas a letra D está um pouquinho assim, tá certo? Certo, um pouquinho de nada, mas como a letra A está mais interessante, é melhor colocar. Você encontra sólidos, líquidos e gasosos, tá, galera? Embora a interação seja fraca, mas existem substâncias sólidas, líquidas e gasosas que são apolares, sim, tá certo? Não é porque é fraca que eu só encontro em gases, não. Mais para frente, quando a gente fala de compostos orgânicos, você vai entender isso melhor. Porque o fato de ser sólido, líquido ou gasoso depende também da massa da substância. Se a massa for muito grande, embora ela seja apolar, ela também pode ser encontrada em estado sólido, líquido ou gasoso. Então, a que melhor representaria seria a letra D mesmo. A letra A, perdão. Tá certo? O gabarito da letra D, tá certo? Mas esse D não tá das melhores não, né? Na verdade, a questão ela não tá muito bem feita. Eu teria argumentos para falar da D, mas a A, tá certo? Estaria legal também. A não ser que... Deixa eu só reformulando agora. A não ser que, né, eu esteja caindo numa pegadinha que eu acabei de falar, tá certo? E que pode ser por isso que seja a letra D mesmo, né? Porque se você olhar direitinho, né? Se eu quiser ser bem chato... Da família do oxigênio, aí não seria não? Oi? O neônio não é da família 8A. É. Então eu acho que seria a D, não? Eu tô vendo agora, ó. Não tava nem lendo. A letra A, ela fala também uma palavrinha aqui que não se encaixa bem, né? Qual é? Quem me diz? Ligações, né? Então, sendo muito chato mesmo, tá, galera? Muito chato, tipo, sendo extremamente rigoroso. Falar de ligações intermoleculares é um pouco estranho, beleza? Tudo bem que de vez em quando a gente enxerga essa confusão de força intermolecular, ligação intermolecular, tá? Mas se eu for ser bem chato mesmo, bem chato, essa palavra ligação não estaria muito legal não, mas enfim, você pode até encontrar, tá? Mas seguindo aqui essa ideia de ser chato mesmo, então beleza. A letra D também estaria coerentezinha um pouco, tá? Mas assim, a letra A tá perfeita, só se eu quiser ser estupidamente chato, tá certo? Eu tiraria essa palavra ligações, beleza? Mas, assim, geralmente as questões das provas não têm essa exigência toda, não. Tá bom? E aí, galera? Perguntem mais coisas? Tem mais dúvidas? Já vamos aí uma horinha de aula. Perguntem. Mais alguma coisa? Pode falar, galera. E aí, Pedro? Alguma coisa? Tá tranquilo? Boa? Então tá, galera. A gente fez aí, acho que quase a ficha toda não, né? Mas pelo menos umas 13 a 15 questões. 17. A complementar 17. Tá, deixa eu rapidinho. Deixa eu só pegar a ficha aqui pra gente, tá, galera? Só um minuto. Me aguardem aí. 2 minutinhos, por favor.
Cadê? Beleza, Pedro. Tranquilo. Só um minuto, tá, galera? Tô aqui ainda, rapidinho. Só falhas técnicas aqui. Tá, bora lá. A 23 é dessa ficha agora, galera? Ou é da complementar? Quem me diz? Que pediram aí. Dessa mesma, né? Tá, bora lá. Deixa eu voltar aqui. Minuto. Questão 23, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tão vendo a tela aí, galera? Tá se mexendo direitinho? Tá, bora lá. Só a 23 eu vou para complementar. A 23 diz assim, ó. A mãe de Joãozinho, ao lavar a roupa do filho após uma festa, encontrou duas manchas da camisa. Uma de gordura e outra de açúcar. Ao lavar apenas com água, verificou que somente a mancha de açúcar desapareceu completamente. Gordura, óleo, né? A apolar, se é a apolar, não interage bem com a água, ou seja, a água não dissolve. De acordo com a regra segundo a qual semelhante dissolve semelhante, assinale a opção que contém a força intermolecular responsável pela remoção do açúcar com o íonzinho. Então, você não precisava nem saber a estrutura do açúcar, beleza? Mas se a água retira o açúcar, é porque a água dissolve bem o açúcar. Para dissolver bem, o que, é que a gente tem? Tem que ter interações parecidas, né? Se a água faz forças de interações de pontes de hidrogênio, é de se imaginar que o açúcar também tende a fazer essas pontes de hidrogênio, letra E. E, de fato, quando você pega a estrutura do açúcar, a sacarose, né, ela apresenta algumas estruturas assim, né? Não sei se vocês já viram. E aí temos OHs aqui, OH. Desculpa. Você tem aqui um OH, não. Um OH aqui para cima, né? Eita. OH, aí tem um negocinho aqui, outro OH e OH, né? Isso aqui é uma estrutura de uma glicosezinha, tá certo? Então, e a glicose, na verdade, é uma sacarosezinha, desculpa, a sacarose é uma glicosezinha com a frutose, então é inevitável que você vai encontrar esses OH na estrutura da sacarose do açúcar. Só evidenciando sim que a sacarose também faz fontes de hidrogênio, tá certo? Ô, Rafa, Pedro pediu para o senhor fazer as questões da complementar, porque o microfone dele não tá pegando. Beleza. A 17, né? Eu tô vendo aqui, né? Pediram a 13. Será que eu fiz a 13? Pediram a 13 dessa também. Deixa eu fazer logo aqui. Essa 13 é legal. Ó, eu vou para a 17, viu, Pedro? Rapidinho. Para lavar e refrescar o ambiente que estava a 40 graus, uma pessoa resolveu jogar água sobre o piso de granito.
Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Galera, tu joga aqui água sobre o granito, certo? E aí, em vez da água se espalhar, ela forma várias o quê? Bolinhas. Beleza? Ela forma várias bolinhas. Eita. Foi mal, galera. Ela forma várias... Tá, deixa pra lá. Bolinhas na sua superfície em vez de se espalhar completamente. Quem me diz por que a água forma essas bolinhas? Porque a água ela tem uma elevada tensão superficial. As moléculas de água daqui, elas se atraem tão fortemente, tá certo? As atrações aqui são tão fortes que a água não consegue se espalhar. Aí, ao adicionar detergente sobre a água, a pessoa verificou que o líquido se espalha. O detergente é uma substância, a gente vai falar muito, mas tipo, muito mesmo lá de detergente, sabão mais para frente. Mas só para adiantar, a detergente é uma substância que é anfifílica também, dissolve em água e em compostos apolares. Ela tem uma propriedade de quebrar a tensão superficial da água. É um tensoativo, tá certo? Então, toda vez que você bota detergente na água, a água tem suas tensões superficiais quebradas. Então, se tu tem uma bolinha lá que estava presa por causa da tensão superficial, quando tu bota o detergente, a bolinha se quebra e a água faz o quê? Espalha completamente. Então, por quê? A maleabilidade da superfície foi melhorada em função de quê? Da tensão superficial da água ter sido quebrada, o que tem na letra, ou reduzida, ou quebrada, enfim, letra B de bola, certo, galera? Se quiser, você pode fazer experimento, tá? Se você pegar um copo de água e colocar um alfinete, tá certo? Do mesmo jeito que um mosquito fica em cima da superfície da água, o alfinete também fica em cima, ele fica preso na superfície da água, por causa da tensão. Então, se tu pegar um alfinetezinho, até um clipe de papel pequeno, e colocar bem devagarzinho na água parada, ele vai ficar boiando. Ele não afunda. Aí pega uma gotinha de detergente e coloca na água. Quando tu pega a gotinha de detergente e coloca, a água quebra a sua extensão superficial e o que acontece? O clipe desce todinho. Você pode fazer com talco também, bota talco, ele fica em cima. Pinga detergente e o talco desce todinho. Tudo isso por causa da quebra da tensão superficial da água. Certo? Mais alguma? Acho que não. Então eu vou para 17, que foi pedido aqui, rapidinho. Eu tô botando aqui, tá, galera? Ó, voltou aí, galera? Tô vendo aí a tela? Tá, mas imagino que sim, tá? Eu tô aqui mexendo na tela, se não mexer, você fala, tá? Ó, 17 diz assim, ó. Um experimento de laboratório para estudo de misturas foi realizado em uma aula prática, empregando-se as substâncias da tabela a seguir. Tá certo? Então, recipiente 1, tetracloreto de carbono, 2, benzeno, 3, água, 4, iodo. Tá aqui a fórmula, tá aqui as densidades, tá certo? Eu não sei se eu vou precisar ou não, mas tanto o tetracloreto como o benzeno, como o iodo, eles são apolares. E a água, ela é polar, tá certo? Aí diz assim, ó. Os alunos documentaram os reagentes por meio de fotografias. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3 são líquidos, de fato, né? Tetracloreto. Tetraclorana e o iodo, ele é sólido. Uma fotografia do resultado da mistura de 3 substâncias seguida de agitação e decantação é representada a seguir. Eu sei que a figura está meio feiosa, tá, galera? Mas o que é que eu tenho aqui? Se você perceber direitinho, aqui tem uma interfacezinha, ó. Beleza? Interface essa que indica a presença de 2 fases. Tranquilo? A fase de baixo
tá certo? Ela tá aparentemente mais clara do que a de cima, tá certo? A de cima, você não tá vendo, mas ela tá com uma coloraçãozinha meia roxinha. E a de baixo, ela tá incolor. Então, o que é que acontece? Vê, os 3 líquidos que eu tenho aí em cima, eles não têm cor, tá, galera? Eles são incolores. Então, essa coloração roxa aí que aparece não se deve aos 3 líquidos. Provavelmente essa coloração roxa se deve a esse sólido daqui. Quem é o único sólido? É o iodo. Beleza? Então, o iodo, quando dissolvido em um desses 3 líquidos, ele deixa a coloração meio rosada, meio marrom, meio roxa. Beleza? Só que o iodo, ele é o que, galera? Apolar. Então, ele vai se dissolver na água? De jeito nenhum. Ele se dissolve ou no benzeno ou se dissolve nesse tetracloreto de carbono. Só que esse líquido não está em cima da água, galera, junto com o iodo. Então, esse líquido que está em cima da água tem que ser menos denso do que a água. Olha na tabela. Densidade do tetracloreto de carbono, 1,6. Densidade do benzeno é quanto? 0,8. Então, para estar em cima da água dissolvido o iodo, tem que ser quem? O benzeno. Então, o que é que a gente acaba de concluir? Na fase de cima, eu tenho benzeno. Opa. Benzeno mais iodo. E na fase de baixo eu tenho o quê? Água. Por que eu digo que embaixo é água? Porque se fosse qualquer outro líquido, galera, eles iriam se misturar. Então, para ter 2 fases, tem que ser um polar e outro apolar. Então, vê, é correto afirmar que no tubo de ensaio contendo experimento, a fase superior é composta de benzeno e iodo e a fase inferior é composta de água. Resposta letra E. Beleza? Ô, Rafa, Oi, quem falou? Diga. Fala. mas eu fiquei confusa, porque se Diga. ele tem uma mistura de benzeno e iodo, não torna eles mais densos do que a água? Não necessariamente, é porque depende também da quantidade, Jéssica. Sabe? Não necessariamente quando tu bota... O benzeno é menos denso. Se tu colocar uma substância sólida no benzeno, pode ser que ele fique mais denso, mas nada me garante. Certo? Provavelmente, para fazer sentido aí na questão, você colocou uma pequena quantidade de iodo. Tá certo? E aí, mas mesmo assim, para mudar a densidade de um líquido muito, porque a gente olha aqui na tabela, parece ser perto, né? 0,88 e 1. Mas para você mudar de um para o outro, meu amigo, é muita massa. É muita mesmo, tá certo? Então, faz sentido que você tá questionando. Só que depende da quantidade de iodo que seria colocado. E olhe lá, nem sei se... Porque tu sabe que chega no limite, né? Tu lembra? Que existe um limite de solubilidade. Pode ser que o iodo atinja esse limite e não fique mais denso. Então não dá para inferir isso de certeza, não. Tá certo? Beleza, galera? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Querem tirar agora? Não? Tranquilidade mesmo? Então, tá. Então a gente fez um bocado de questão, né? Deu pra fazer quase a ficha toda. Isso é bom. Então vamos criar esse costume aí. Galera, eu sei que vocês estão aqui, mas tirar dúvida também é interessante. A gente aprende bastante, tá? Então, se puder, não fiquem faltando essas aulas, tá certo? Ah, não, eu fiz e não fiz e tal, não tenho muitas dúvidas, mas vem de todo jeito, assista. Você percebe que toda questão que eu faço, um conhecimento a mais vai aparecendo e é muito interessante para o crescimento de vocês, beleza? Como eu falei lá no grupo, não sei se todos estão sabendo, eu fui questionado a respeito do horário dessa semana, porque está tendo outra atividade. E realmente, de fato, eu estava pensando aqui, faz mais sentido a gente ter essa aula na própria quarta, porque quarta já é o dia da gente ter aula. Certo? Então, semana que vem, como forma de teste, e eu acredito que vai ser melhor a adesão, a gente vai fazer esse momento na quarta-feira. Certo? Depois eu confirmo o horáriozinho com vocês. Não sei se agora é muito tarde e tal. Quarta-feira, enfim, eu ia para Caruaru, eu estou livre mesmo. A gente pode até fazer no começo da tarde, que a gente já tira essas dúvidas direitinho, como se fosse a própria aula da gente. E aí a gente já fica livre para estudar e tudo mais. Beleza? Tranquilo, galera?
Então, valeu aí pela presença de todos, tá? Continue estudando, firme e forte. Tá acabando já. Se Deus quiser, daqui a uns dias a gente tá junto de novo. Beleza? Mas não deixe fraquejar, não. Continue estudando, tá? Se você estiver achando estranho aí a questão da quantidade de aulas e tal, não sei pelos outros professores, mas eu estou tentando também não enfiar muito o pé e mais devagarzinho e tal, para também você nem acumulando, né? Você primeiro se acostumando com esse EAD para depois a gente continuar. Beleza? E qualquer coisa, sugestão, tá, galera? Pode falar, tem problema não. Manda lá. Domingo de manhã podia ser, pode em qualquer horário, enfim. Eu não boto de manhã porque eu tô na mente aqui na cabeça tentar aproveitar o horário da própria aula, né? Tipo, já era a aula da gente e a gente aproveita, é como se fosse a aula, né? Só que tirando dúvidas. Como a aula não era de manhã, não sei se tem outra coisa de manhã, de alguma outra. Mas se tu não sabe, na segunda e na terça e na quarta, praticamente a gente não tem nada, porque as aulas só estão entrando no site de Fernanda a partir da quinta-feira. Então, segunda, terça e quarta, pelo menos a gente, eu acho que não tem muita coisa, não. Esses 3 dias de início de semana seriam bons. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos devagarzinho. Primeiro a gente migra para quarta, né? Depois a gente decide o horário da quarta. Vamos tentar logo a quarta, certo? Esses dias eu digo para você qual é o dia. Vamos testar aí o horário da aula, que aí não tem ninguém tem desculpa para não vir, certo? Porque se eu botar de manhã, alguém vai dizer, não, mas de manhã eu tenho outra aula em outro canto, não sei o quê. Então, a gente testa logo no horário da aula, que é desculpa zero para não vir. Tá certo, galera? Beleza? Então, valeu aí, tá, galera? Assistam as aulas, os vídeos, tudo direitinho. Já botei todos os materiais no Drop, no Drive, no site Fernanda, enfim, tem vários lugares pra gente ir acessando, tá? Qualquer coisa, pergunte, mande pergunta, sugestão, se quiser conversar, falar besteira também, tá? Faz parte. Tá, galera? E aí, semana que vem a gente se vê. Beleza, galera? Valeu a todos aí, beijão, boa resto de semana aí pra vocês, estudem bastante e tamo junto aí, conte comigo pra qualquer coisa, beleza? Beijão, galera, até mais, tchau, tchau.